Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Inglês Correto e hoje eu vou indicar 3 podcasts em inglês de até 40 minutos. Olá, meu nome é Felipe Xavier e se essa é a sua primeira vez por aqui, eu já quero te pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like, isso é muito importante para que o YouTube saiba que o que a gente está fazendo aqui é relevante e eu sou um grande fã de podcasts. Se você não sabe o que é um podcast, o podcast ele é simplesmente um arquivo em áudio que as pessoas juntam, gravam e falam sobre alguma coisa, certo? E essa é uma ótima forma de praticar o seu inglês. Então, a gente já tem um outro vídeo aqui que está aparecendo no card que a Paula indicou 3 podcasts de até 10 minutos para você que tem mais pressa, que às vezes não tem tempo de ficar muito tempo ouvindo um podcast. Mas hoje eu vou indicar alguns podcasts que você pode dedicar um pouquinho mais de tempo. Inclusive, você pode incluir aí no seu dia a dia. Tá lavando uma louça, tá cozinhando um negocinho para comer? Escuta o podcast e vai absorvendo um pouquinho mais do idioma, beleza? Então vamos para o primeiro. O primeiro podcast que eu quero indicar é o Explaining Brazil. O que é esse podcast? A ideia é pegar fatos que acontecem no Brasil e explicar para gringos. Então, o que esse podcast faz? Ele é produzido por brasileiros que falam inglês muito bem, você mal percebe o sotaque deles. E aí eles pegam fatos políticos, eventos econômicos do Brasil e eles explicam, é como se fosse um podcast jornalístico, e eles explicam alguns fatos do Brasil para pessoas que falam inglês. Nem sempre o assunto é estritamente sobre o Brasil. Às vezes o assunto fala sobre outros países, mas o foco deles é sempre que influencia o Brasil. Ou o Brasil é influenciado, ou alguma coisa que o Brasil fez influenciou. O Brasil é importante na equação. Então sempre o assunto em comum é o Brasil, porque o podcast chama Explaining Brazil, que quer dizer explicando o Brasil. O segundo podcast que eu vou indicar é um podcast que eu gosto bastante e ele se chama History of the 90s, que é Histórias dos anos 90. O que é esse podcast? Primeiro, ele é produzido por uma canadense, então é bem legal para você ouvir o sotaque dela e identificar mesmo com canadense, porque ele parece um pouco com o inglês americano, mas ele tem algumas coisinhas que caracterizam o inglês canadense. E a ideia é o seguinte, essa jornalista, ela pega eventos ou alguns aspectos culturais dos anos 90 que influenciaram grandemente a sociedade e ela fala sobre a história. Então, por exemplo, tem um episódio lá que ela fala sobre Friends e o impacto cultural que Friends, a série que a gente fala sempre aqui, teve na cultura e na sociedade como um todo. Do mesmo jeito, ela fala de coisas ruins. Por exemplo, teve o tiroteio em Columbine, que foi um evento que aconteceu que um jovem entrou numa escola dos Estados Unidos e atirou em várias pessoas. Então, ela vai desde coisas que são leves e divertidas até tragédias que aconteceram na década de 90, fazendo uma cobertura histórica muito completa e muito interessante de você ouvir. Ela consegue fazer no estilo de um documentário, é como se você estivesse de fato ouvindo um documentário ao invés de assistir o documentário. Então é bem interessante, eu recomendo. E o último podcast que eu quero indicar se chama Marvel's Wolverine, que é Wolverine da Marvel, né? Então, basicamente é um podcast de storytelling. O que é isso? Imagina uma série. Imagina o Wolverine. Você conhece o personagem de Wolverine lá, das garras? Imagina que tem uma série dele na televisão. Agora tira o visual e coloca num fone de ouvido e só escuta. Esse é o podcast. Ele é um podcast que acompanha as aventuras desse personagem tão famoso da Marvel que é o Wolverine. A primeira temporada se chama The Lost Trail e a segunda temporada se chama The Long Night. E elas contam histórias diferentes do personagem tão conhecido que é o Wolverine. Se você nunca escutou um podcast em série, nesse estilo de como se você estivesse assistindo um filme ou uma série ou lendo um livro, eu recomendo
coloca o seu fone de ouvido, de preferência aqueles que te isolam do mundo, e escute, porque o nível de imersão que você consegue ter com o áudio é muito grande. Fora que ele é em inglês, então você vai ter aquela prática de inglês de fato, que é o objetivo aqui, além de que você vai conseguir se divertir com uma ótima história. Lembrando que todos esses podcasts podem ser encontrados no Spotify, que talvez hoje seja a plataforma mais popular que as pessoas escutam, mas você pode ouvir também em qualquer agregador de podcast que você tenha aí no seu celular, seja Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict, tem um monte de agregador de podcast por aí, e escolha o seu preferido e escute, estude e volta aqui nos comentários para contar pra gente se você curtiu algum, se você já conhecia algum desses, que a gente quer saber, tá bom? E como a gente está falando aqui de podcast, eu vou roubar um pouquinho, que eu falei que eram 3, mas eu quero lembrar a você que, se você não viu, o vídeo que saiu anterior a esse é um vídeo que a gente fez ele vídeo e formato podcast também. Então, se você for aí no seu aplicativo de podcast e procurar Inglês Correto, você vai encontrar a carinha, a minha e da Paula, que não está aqui comigo, lá. E você vai ver ela lendo alguns textos e fazendo a leitura tanto em inglês e em português para praticar justamente tanto a leitura que você vai vendo ali, se você estiver vendo no YouTube, você vai vendo, né? Mas você pode escutar também. E aí você escuta a versão em português e a versão em inglês. O episódio tá, muito bom. Saiu o primeiro e aí vão sair alguns outros ao longo das próximas semanas. Então fique ligado, você não pode perder, beleza? E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez para você deixar aquele like super importante para a gente e se inscrever no canal, porque toda semana tem muito conteúdo de qualidade aqui no Inglês Correto para você. A gente se vê na próxima. Tchau!